Paz de Deus, paz do Senhor Jesus para todos. Amém? Vou dar uns 2 minutinhos aí enquanto o pessoal está entrando. Já já a gente vai começar o nosso culto, amém? Queridos, para aqueles que já entraram, eu queria começar esse momento de louvor e adoração lendo um versículo para vocês, que está lá em Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 20. Se alguém tiver com dificuldade de me ouvir aí, se o áudio estiver baixo, pode colocar nos comentários, que a gente já tenta melhorar, já tenta ajustar. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém? É isso aí, é o que Deus tem para nós hoje. Nós confiamos em Deus, sabemos que Ele tem o melhor para nós, e eu quero que você aproveite esse momento aí para nós louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Amém? Pai, muito obrigado por essa oportunidade, obrigado por mais uma noite de estarmos na Tua presença, obrigado porque a Tua presença é real no nosso meio, obrigado porque o Senhor habita em nossos corações e a Tua presença se faz real nos nossos lares. Abençoa cada um dos que estão me ouvindo nessa hora, abençoa a igreja Pescadores de Almas, abençoa os pescadores, abençoa aqueles que estão longe, aqueles que estão perto, abençoa, meu Deus, aqueles que têm nesse momento buscado uma palavra, que o Senhor venha de encontro a esses corações e que a Tua presença venha se fazer real na vida e no coração de cada um dos que nos ouve. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Vamos dar início aí ao momento de louvor. Logo mais nós vamos dar seguimento aí ao estudo sobre dons espirituais. O pregador já está aqui a postos, certo? Vamos lá? Essa canção que eu vou cantar, o título dela é Abro Mão. E eu acho que é isso que Deus espera de nós. Deus espera que nós venhamos abrir mão da nossa vontade, abrir mão do nosso querer, para adorar Ele em espírito e em verdade. A quem tenho eu no céu, além de Ti? E não há na terra quem eu queira mais que a Ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por Ti e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu.
apaixonado. Estou apaixonado. Aleluia. Amém, glória a Deus. Boa noite para quem chegou agora. Nós somos pescadores de alma, nós estamos aqui dando início ao nosso estudo, né, a respeito dos dons espirituais. Esse é o momento do louvor e da adoração. Você que lembrou de um amigo seu, sabe que ele tem interesse nesse tema, tem interesse aí em estar aprendendo mais de Deus, aproveita esse momento para convidar ele. Nós vamos cantar mais os 2 louvores, e nesse momento, aqueles que ainda não chegaram, que em nome de Jesus, que eles tenham tempo de chegar e estudar junto conosco. Amém?
Aleluia! Uma nova história Deus tem para nós. Amém? Graças e paz aos que estão chegando agora. Em nome de Jesus. Nós vamos cantar mais um louvor e já daremos início ao momento da palavra. Amém? Aleluia! Amém? Graças a Deus. Tudo bem com vocês? Agora eu vou dar espaço para o pregador da noite. Vai trazer um estudo para nós. Amém? Até logo mais, hein? Amém. Paz do Senhor esteja com todos nós. O estudo de hoje é a continuação do estudo sobre o Espírito Santo, sobre os dons, né, que são 9. E hoje nós vamos falar sobre a palavra de conhecimento, ou popularmente conhecido como o dom de revelação. Tá? Eu fiz um breve resumo e depois eu vou falar sobre a palavra de conhecimento. Tá bom? Se alguém não estiver ouvindo muito bem, estiver um pouco baixo, aí vocês falam que a gente dá uma melhorada no nosso áudio aqui. A palavra de conhecimento é uma revelação sobrenatural, algo que Deus declara ao homem conforme a sua vontade, aquilo que é do seu desejo. Este é o segundo dom da série dos 9 apresentados por Paulo em 1 Coríntios 12.
e por ele é possível saber de fatos e informações que não são conhecidos através dos estudos, educação, experiência. Ele é apenas manifestado pelo Espírito Santo. O dom do conhecimento pode ser manifesto de várias maneiras, através da visão ou sonho, pela voz do Espírito Santo no nosso interior ou em voz audível. Esse dom do Espírito Santo tem como propósito revelar os pensamentos dos corações, conforme no capítulo 5, o versículo 22 de Lucas. Do 6 ao 8, do 7 ao 36 ao 50. Eu não vou abrir aqui todos os versículos, porque senão a gente não vai ter tempo. Porque o estudo é muito grande e eu tive que reduzir. Depois a gente vai fornecer as passagens dos estudos para quem quiser ler. Tá? Então vamos entrar na nossa palavra de hoje, que é o que é o dom da palavra de conhecimento, como obter e como praticar. A palavra de conhecimento é uma revelação sobrenatural conhecida pelo Espírito Santo ao crente com um propósito único para produzir fé. Tá? Primeira coisa que precisamos entender, o dom de palavra de conhecimento é diferente do conhecimento nosso carnal. Quando fala palavra de conhecimento, é um dom do Espírito Santo. Então, ele sai do nosso conhecimento carnal, de estudos, então vai só para o Espírito. É algo que é revelado pelo Espírito Santo, que geralmente não é revelado por nós, seres humanos. E isso traz uma forma de propósito para produzir a nossa fé. Tá? O apóstolo Paulo ele fala em 1 Coríntios 12:1 acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O que ele quis dizer com essa passagem? Ele quis dizer que nós temos que entender o que é o dom do Espírito Santo e que não sejamos ignorantes. Nós sabemos que existem religiões, existem igrejas que não acreditam nos dons sobrenaturais. E alguns dons eles recusam. Mesmo que esteja escrito na Bíblia, não é crédulo em muitos lugares. Então, ele naquela época ele já dizia sobre isso, para nós não sermos ignorantes e entendermos quais são os dons espirituais. E no capítulo de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, ele diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, cada pessoa ela tem um dom do Espírito Santo. Algumas pessoas têm mais de um dom, outras têm apenas um dom. Mas ele nos é dado a partir do momento que nos convertemos e somos cristãos salvos. Tanto eu anotei aqui que a Bíblia diz que todos temos dons, pois não existe cristão salvo sem dom. Por que temos dons? Para que for útil, diz o apóstolo Paulo. Esse útil é para usar, para manifestar os seus dons espirituais em outras pessoas. Geralmente os nossos dons são para abençoar outras pessoas e não a nós mesmos. Então nós usamos para edificação de outras pessoas. Os 4 pilares da palavra de conhecimento são 1. Sonhos. 2. Visões. 3. Interpretações de sonhos. E 4. Sensações físicas. Nós vamos falar sobre cada um deles. Toda pessoa revelada que vem sobre ela algo oculto e que ela saiba, e que apenas ela saiba, é dado a ela uma palavra de conhecimento e ela fica maravilhada. O que acontece? A palavra de conhecimento, quando ela é dada a uma pessoa que talvez ela esteja buscando algo, uma pessoa que está buscando algo em oração, e uma outra pessoa revela aquilo que só ela sabia no seu oculto e Deus, ela fica maravilhada com essa palavra, porque ela entende que vem direto do Espírito Santo. Eu queria citar o apóstolo Paulo, porque ele recebeu muitas palavras de conhecimento durante o seu ministério. Mas eu queria citar um só em específico, que diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria ensina,
que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com espirituais. Em 1 Coríntios 2, 12 e 13 ele diz isso. Tá? A palavra de conhecimento, ela sempre vem do Espírito Santo. Nunca vem da letra, muito menos é ensinada. E é o que eu disse lá em cima. A palavra de conhecimento que é dada pelo Espírito Santo é algo que vem somente dele. Porque não adiantaria nada você achar que é uma palavra de conhecimento, é algo que você sabe. Então isso não seria a palavra de conhecimento, e isso diz na Bíblia que ele vem revelado completamente pelo Espírito Santo, tá? Vamos entender quais são as formas da palavra de conhecimento. Como eu disse sobre os 4 pilares lá em cima. A primeira é as sensações físicas. É uma das maneiras que o Espírito Santo revela algo, é fazer você sentir. Geralmente você sente a dor que Deus quer curar, e essa dor é específica. O que é essa dor? No meu exemplo, eu anotei aqui, que você sente a dor você sente a dor de alguém que Deus quer curar. Em alguns casos Deus te mostra a pessoa, em outros não. Quando você está ministrando, você não pode saber você pode não saber exatamente quem é essa pessoa, porque às vezes você está numa pregação como nós já vimos em muitos cultos, e o ministrante, geralmente o pastor, ele está pregando e ele não sabe necessariamente quem é a pessoa. E ele faz uma ministração, e ali a palavra de conhecimento, ela vem e liberta muitas vezes aquela pessoa, e às vezes cura. Não necessariamente precisa ter uma oração, às vezes é só a palavra. Por isso que fala que palavra de conhecimento é uma coisa que nós devemos entender, porque através da palavra pessoas podem ser curadas, tá? E aí eu coloquei aqui que geralmente essa dor ela é pontiaguda em alguma parte do corpo, sensação de pontadas ou vibrações, ou uma forte emoção. São formas de você sentir as sensações físicas para essa parte da palavra de conhecimento. No segundo ponto, eu coloquei as visões. A revelação também se manifesta através da visão, sendo ela a mais comum. Como a visão funciona? Lapsos, imagens que você vê na sua cabeça do nada, membros do corpo de alguma pessoa que Jesus queira curar, e ele pode vir sobre você. E uma pessoa, às vezes, com certa enfermidade, às vezes ela nem sabe que ela está com essa certa enfermidade, e Deus te revela, como eu estava assistindo a pregação de algum pastor algum tempo atrás, que ele disse isso, que a ele foi revelado que uma pessoa ela tinha câncer, e essa pessoa ela nem sabia. E ele pediu para essa pessoa checar no médico sobre isso, e ela foi lá, checou no médico. Foi quando Deus foi lá e fez a cura, porque deu tempo de tratar. Então é muito importante nós tomarmos muito cuidado e entendermos o que é a palavra de conhecimento. Nós precisamos entender o que Deus está falando. Tá? O terceiro é por pensamento. O pensamento ele passa pela sua cabeça, um pensamento estranho, ou você sente de orar. Muitas vezes isso acontece. Isso já aconteceu comigo, acho que a maioria das pessoas aqui já deve ter acontecido isso, de você sentir de orar por alguém, e simplesmente você vai lá e ora, e às vezes você fica sabendo que aquela pessoa foi curada, ou você fica sabendo que a pessoa foi liberta de algum acidente, de alguma coisa que poderia ter acontecido. Em alguns casos você nem sabe quem que é, você sentiu de orar pela igreja, e alguém da igreja foi liberto de alguma forma. Às vezes Deus quer libertar mais de uma pessoa, ou evitar acidentes. São muitas coisas que podem acontecer. Nem sempre a palavra de conhecimento ela vem numa questão que você possa saber quem é essa pessoa. Às vezes a palavra de conhecimento vem para que você ore, para que certa pessoa ela seja liberta. A quarta da palavra de conhecimento é falando. O Espírito Santo coloca palavras na sua boca enquanto você fala, ora ou conversa com alguém. São palavras imprevisíveis. Elas podem sair da sua boca com relação à condição física, emocional, financeira ou espiritual da vida de alguém. Eu vou repetir. O Espírito Santo coloca palavras na sua boca enquanto você fala, ora ou conversa com alguém.
São palavras imprevisíveis, elas podem sair da sua boca com relação à condição física, emocional, financeira ou espiritual da vida de alguém. Às vezes a pessoa está precisando ouvir uma palavra naquele dia, por alguma situação que ela está passando, e ela não revelou para ninguém, e você está ali conversando, orando com ela, e simplesmente você fala aquela palavra que ela precisava ouvir. E isso testifica dentro do espírito dela, e ela vê que Deus está falando com ela, e muitas vezes Deus está agindo. Os sonhos. Assim como as visões, os sonhos e as interpretações de sonhos fazem parte da palavra de conhecimento. Os sonhos, eu anotei aqui que eles não são sentenças, são alertas. O que acontece? Muitas vezes tem gente que ora e ele vai dormir e tem aquele sonho horrível e ele acha que esse sonho que ele teve simplesmente porque alguém vai morrer ou que algo de ruim vai acontecer. Mas não é assim. O sonho é para você ser alertado para que algo não aconteça. Então, muitas vezes, quando nós sentimos através de sonhos de orar ou algo acontece, eu mesmo, eu tenho muito essa questão de sonho, de sonhar com pessoas e orar pelas pessoas, nós precisamos entender o que a palavra de conhecimento é. Que aquele momento é para você orar pela pessoa, às vezes uma pessoa precisa conversar. Então, isso é algo que nós precisamos entender. Nós precisamos entender que a palavra de conhecimento ela vem de várias maneiras. Eu coloquei aqui como exemplo. Você sonha que alguém possa estar passando mal e sentindo falta de ar. O Espírito Santo, nesse momento, está te direcionando a orar por essa pessoa. Então, é uma forma que ele pode estar ali falando com você. Tá? A interpretação de sonhos. O exemplo da interpretação de sonho é José. Os sonhos que ele, no capítulo de Gênesis 40, no versículo 5 adiante, ele interpretou sonhos do copeiro, do padeiro. Ele também interpretou os sonhos do faraó na época. Foi assim que ele se tornou o governador do Egito. E também foi graças ao sonho dele que o Egito não foi consumido. Porque ele interpretou que seriam as vacas magras e as vacas gordas. Foi através da vida dele que muita coisa se mudou. Porque naquela época eles não acreditavam no nosso Deus, né? Eles acreditavam em muitos deuses, mas ninguém foi capaz de interpretar o sonho do faraó. Temos aqui também que lendo. Eu coloquei aqui lendo. O Espírito Santo pode te fazer ler coisas. O exemplo, escrita na parede, como aconteceu com o profeta Daniel. Ele interpretou na parede o que o rei Belsazar, na época, pediu para que ele interpretasse, porque, mais uma vez, nenhum dos outros profetas de outras religiões que acreditavam em outros deuses conseguiram interpretar. Tá? E na escrita ele, quando ele interpretou, estava escrito Mené, Mené, Tekel, Parsim. Este é o significado dessas palavras, disse Daniel. Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Então ele interpretou para Belsazar, inclusive Belsazar morreu naquele dia mesmo, porque ele não acreditava mais no nosso Deus, que o rei Nabucodonosor, na época, colocava como uma prioridade, desde que Nabucodonosor ele teve toda a sua questão, que ele se tornou praticamente um animal, ele agia como animal e voltou acreditando no Deus e simplesmente foi abandonado o nosso Deus. Eles começaram a práticas imundas de novo e Deus foi lá e fez a diferença, mudando de novo, mais uma vez, trazendo o povo, porém Belsazar pagou com a própria vida. Temos a forma do pelo ouvir. O Espírito Santo sopra no seu ouvido uma palavra e apenas você ouviu. Um exemplo, uma palavra sobre alguém, uma palavra sobre cura. Um exemplo muito claro aqui, que acontece muito, a gente fala que é o sexto sentido, mas não é, que é quando uma mãe tem a sensação que deve orar pelo seu filho. Geralmente é o Espírito Santo querendo que você ore por ele naquele momento para o livrar de alguma coisa, ou porque ele pode estar em algum perigo, nós não sabemos. Isso já aconteceu comigo, de minha mãe sentir de orar. Uma vez aconteceu comigo
eu fui assaltado, e nesse momento que eu estava sendo assaltado, minha mãe tinha sentido de orar por mim. E eu lembro dessa história, dela contando sobre isso. Quando eu cheguei, né, que eu fui contar que tinha sido assaltado, e ela sentiu na mesma hora de orar sobre mim. Então, ali Deus pôs minha mãe para orar, para que eu fosse livre de qualquer mal. Nós não sabemos o que poderia estar por vir, mas eu acredito que Deus ele já tinha um plano. Deus ele sabe de todas as coisas. Aqui eu também coloquei que quando devemos entregar uma palavra de conhecimento em um ambiente neutro. Um ambiente neutro seria onde não há culto, você está na rua, em algum lugar. Se você ouve uma palavra de conhecimento, você sempre deve entregar sempre que Deus falar com você. Tá? Isso é um ambiente neutro. Dentro de um culto público, quando chegar a sua vez, nesse culto público entra a questão de você sentir de entregar uma palavra de conhecimento para a igreja. Nós, quando sentimos assim, na questão do culto público, nós temos que lembrar que nós temos pastores na igreja, e geralmente o pastor está pregando, então você fala para ele o que você sentiu, o que Deus falou com você, isso tem que testificar com ele para que seja passado para a igreja. Uma outra coisa que nós temos que tomar cuidado é para a nossa palavra de conhecimento não vir dentro de nós. Às vezes nós temos o desejo de falar algo para certa pessoa, porque uma pessoa pode estar fazendo algo errado que você não concorde, e você pega e simplesmente você acha que Deus está falando para você falar e não é. Então você tem que tomar muito cuidado para você não falar coisas que não deve. Tá? E geralmente a melhor opção que você pode ter, se você tiver alguma dúvida, é procurar sempre os pastores. Tá? Você procurando o seu pastor, você vai ter um direcionamento, e se for para entregar a palavra, você também tem que saber como entregar a palavra de conhecimento para essa pessoa. Você tem que tomar muito cuidado, porque nem sempre a palavra de conhecimento ela pode ser uma coisa boa para aquela pessoa. Né? Assim como foi com Belsazar, Daniel entregou, não era uma palavra boa. Porém, ele entregou, mas com sabedoria. Como entregar a palavra de conhecimento para alguém, que é o que eu acabei de falar, e eu anotei aqui. Em uma pequena reunião, se você tiver numa célula, junto com as pessoas, você pede para falar, você diz se sentiu alguma dor, uma visão, ou algo que vem no seu ouvido, etc., das várias formas que tem sobre a palavra de conhecimento. Sempre use que você ter uma direção de Deus. É a melhor forma para você não pecar ao dar uma palavra. Porque acontece muito, às vezes você está caminhando na fé e você pode ter dúvidas. E às vezes falar algo que não é. Então, para a gente tentar amenizar isso, você tem que tomar cuidado para você não pecar. Você não pode usar o nome de Deus em vão. Então, a melhor forma é você discernir. Que aí entra o próximo dom, que é o discernimento do Espírito Santo. Só que se você tem dúvida de discernir isso, você tem que conversar com alguém que tem esse discernimento. E com certeza Deus vai falar. Ele vai mostrar se o que você está falando vem dele, se o que você está falando não vem dele. Tá? E aí eu anotei aqui, ó, que uma reunião grande, você deve esperar o momento das orações e procurar o pastor e dizer o que você viu. Caso isso seja testificado no espírito dele, será falado por ele no culto. E isso para a igreja. Isso quando você quer entregar a palavra para a igreja. Muitas vezes você tem que entregar essa palavra, porém, existe um momento e a forma certa disso ser falado. Por isso que nós estamos falando também do discernimento de espírito, e nós trabalhamos sobre outros dons. Você tem que saber o momento e a hora certa de ser falada. Quando você precisa entregar para uma pessoa específica, e você tiver o discernimento e souber que realmente isso vem do Espírito Santo, você vai lá, entrega a palavra e fala o que o Espírito Santo mandou falar para a pessoa. Porém, tudo com ordem e decência. O Espírito Santo ele não trabalha sem ordem e decência. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. E eu volto a falar isso porque foi isso que o Espírito Santo falou muito comigo enquanto eu procurava sobre palavra de conhecimento. Que tem muita gente usando o nome dele para entregar palavras de conhecimento que muitas vezes não vem dele, e outra pessoa que também não tem o discernimento do outro lado acaba aceitando uma palavra que muitas vezes é uma condenação. E não é do Espírito Santo para que nós fazemos isso. Então temos que tomar muito cuidado.
Você entregar uma palavra, você tem que ter certeza e ter discernimento de espírito. Na dúvida, procure uma pessoa que tenha um caminhar a mais que o seu, que você saiba que essa pessoa também vai entrar numa oração e vai falar de forma correta. Se você não souber entregar essa palavra, pode muito acontecer de às vezes você não sabe, você é novo e não sabe como entregar essa palavra. Então você passa geralmente para os nossos pastores, você pega e fala para o seu pastor, eu fiquei sabendo de uma palavra de conhecimento, aconteceu isso, tive essa direção, estou na dúvida. Ele provavelmente, se ele não testificar naquele momento, ele vai orar, e mesmo que ele testifique, muitas vezes ele vai te mostrar o direcionamento de como você tem que falar essa palavra. Então, vamos tomar muito cuidado. Eu anotei e frisei isso, para não pecar, use sempre termos como tive uma direção de Deus. Cuidado para que a gente não use a palavra de Deus em vão. Nós podemos destruir pessoas usando palavras de Deus em vão, falando coisas que não são para ser faladas. E eu anotei aqui a revelação genérica versus as revelações do Espírito Santo. O que é uma revelação genérica? A revelação genérica se dá quando falamos que Deus nos revelou algo que qualquer pessoa poderia ter naquele momento, numa reunião grande dentro de uma igreja. Vejo aqui pessoas que estão com dor nos braços. Vejo pessoas que estão com dor nas pernas. Isso se chama uma revelação genérica. Ou seja, que provavelmente alguém ali estará com algum desse tipo de dor. Um outro exemplo que acontece é aquele famoso pessoas estão passando por lutas hoje aqui. Ou pessoas passaram por luta na semana. Isso provavelmente deve ter acontecido. Então, isso é uma revelação genérica. Ela não vem do Espírito Santo. Então nós estamos pecando por usar o nome de Deus em vão. Isso não quer dizer que você não possa orar. Você pode sentir do Espírito Santo, Senhor, o Espírito Santo sentiu de fazer orações por pessoas que estão sentindo dor no braço. Mas quando você diz, ele me revelou que pessoas estão sentindo essa dor, é lógico que provavelmente alguém vai estar sentindo essa dor. Então nós temos que tomar muito cuidado com as conotações onde colocamos, porque nós confundimos a cabeça das pessoas, colocando coisas dizendo que o Espírito Santo revelou, e muitas vezes não é isso. Muitas vezes a necessidade que nós temos, ou que o ser humano tem, de que Deus fale com ele, para que ele fale com alguma pessoa, ele pode usar isso de uma forma totalmente ineficaz. Tá? As revelações do Espírito Santo são para que seja eficaz dentro de nós. Ela tem que edificar, a palavra ela tem que edificar dentro da nossa vida. Ela edifica na gente e edifica na pessoa que vai ser passado. Tá bom? A revelação do Espírito Santo. A revelação do Espírito Santo se dá quando o Espírito Santo traz dentro de nós uma situação específica. Por exemplo, quando uma pessoa está pedindo algo em oração, e o Espírito Santo fala para você ir até essa pessoa, dizer algo que ele te mostrou, e isso se testificar com que a pessoa vem orando em secreto, é uma palavra de conhecimento. Porque muitas vezes nós falamos coisas que nós achamos que o Espírito Santo está falando e não é. E quando você sente, você está ali no momento de oração e de repente você pensou, aquela pessoa passou na sua cabeça e pediu para você entregar, que era para de repente ela ir para aquele emprego que Deus estava abençoando sem você saber. Você vai até essa pessoa e você entrega essa palavra, essa pessoa testifica e ela aceita o cargo, porque ela vinha orando por isso. Um outro exemplo, e esse é um exemplo muito pesado que nós devemos muito tomar cuidado e que eu tenho assistido muito pastores falando isso, uma pessoa que está pensando em suicídio. Você vê isso, o Espírito Santo, ele revela para você que aquela pessoa está passando por tal problema e pode estar passando por uma situação que está pensando em suicídio. Você entregar uma palavra de conhecimento para ela, porque o Espírito Santo mandou você dizer tal coisa, você pode mudar todo um rumo. Quando nós somos covardes e não entregamos a palavra de conhecimento, nós fazemos uma questão muito séria. Nós podemos correr o risco daquela pessoa se matar e ir para o inferno porque você não entregou uma palavra de conhecimento.
Tá? Não estou querendo dizer e não tenho como provar, como muitos teólogos falam, que suicídio vai para o inferno. Mas uma palavra de conhecimento ela pode mudar o rumo da vida de alguém. E não só nisso. Ela pode mudar o rumo da pessoa escolher um emprego melhor. Ela pode saber se aquele casamento que ela vai ter é de Deus. Ela pode saber se aquele relacionamento que ela tem com alguém é de Deus. Tá? Esses relacionamentos, muitas vezes, as pessoas pensam em relacionamento só homem e mulher, em relação a namoro, para casamento, mas nós temos que tomar cuidado com relacionamento de amizade. Nós temos que tomar cuidado quem são nossas networks, tá? Porque nem todo mundo que você é amigo é seu amigo de verdade. Muitas vezes aquela pessoa quer puxar o seu tapete, e para isso também entra o discernimento do Espírito Santo, que vai ser trabalhado semana que vem, que fala sobre isso. Eu hoje oro muito para Deus em questão das minhas amizades. Porque eu tomo muito cuidado com quem eu falo e para quem eu falo e o que eu falo. Não é para qualquer pessoa que você pode falar a sua vida. É qualquer pessoa que vai se alegrar. Muitas vezes coisas não dão certo nas nossas vidas porque nós falamos para pessoas que não deveríamos falar. Então, se aquela pessoa ela não vai orar por você, ela não vai ficar feliz por você, não tem por que você falar nada para ela. Toma cuidado com isso. Eu sei que está fugindo um pouco da minha palavra, mas o Espírito Santo tem me incomodado muito com isso essa semana. Inclusive eu compartilhei com uma pessoa, eu gosto muito, sobre isso. Para ela não falar para qualquer pessoa sobre a vida dela. E ela também crê nisso, entende. E eu entendo que nós, pescadores de almas, nós, as outras pessoas, devemos entender que nem todo mundo vai estar feliz conosco. Então, às vezes, a palavra de conhecimento vem até para você não falar certas coisas para outras pessoas. E já aconteceu comigo. Eu, antigamente, era uma pessoa que confiava muito nas pessoas e falava da minha vida sem problema. Até que uma vez uma pessoa pegou e falou, olha, Deus falou para você manter certas coisas em secreto. E aí eu entendi. Isso foi uma mudança muito radical para mim. Tá? Continuando os nossos pontos. A palavra de conhecimento ela pode evitar fracassos e escolhas erradas. Uma pessoa me corrigiu hoje que eu tinha invertido essa questão. E o que é um fracasso? O que pode se tornar um fracasso? O fracasso ele pode ser uma perca de emprego, uma troca ou sair no momento errado. Talvez você esteja orando para Deus e aparece uma oportunidade. E falando um pouco sobre oportunidade, nem toda oportunidade que aparece vem de Deus. Eu converso muito sobre isso com o pastor Sérgio, a gente estava conversando essa semana retrasada, se eu não me engano. Nós estávamos numa caminhada junto e nós estávamos falando sobre oportunidade. Nem toda oportunidade é de Deus. Ah, mas apareceu aquela oportunidade de comprar aquele carro que eu tenho vontade, ele é meu sonho e ele custa muito mais barato. Mas talvez aquela oportunidade vai te atrapalhar numa oportunidade maior. Cuidado, nem toda oportunidade é de Deus. Então, palavra de conhecimento também faz você saber qual é o momento certo para a utilização da palavra de Deus. E principalmente nas oportunidades, toma muito cuidado com isso. Tá? E aí eu coloquei aqui que é a perca de um emprego. Às vezes você faz uma má escolha e perde seu emprego. Já aconteceu isso comigo, troquei um emprego por outro há muitos anos atrás. Eu troquei e fiquei 15 dias eles me mandaram embora. Então eu troquei no emprego que eu já tinha por um outro emprego que eu achava melhor, sem perguntar para Deus, e fui mandado embora, acabei não ficando nenhum nem outro. Tá? Sempre que você for procurar trocar de emprego, uma faculdade, qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, ore e ore bem. Peça a palavra de conhecimento, peça para pastores orar, peçam pessoas que possam fazer mudanças na sua vida, porque isso é muito sério. Um fracasso, eu anotei aqui. Eu lembro que uma pessoa, uma amiga nossa, minha e da minha irmã, já há muitos anos, ela ouviu uma palavra de conhecimento de um ministro de Deus que disse que ela não deveria casar com aquela pessoa que ela iria casar. O que aconteceu? Ela não deu ouvido. Ela casou e depois de um tempo deu tudo errado no relacionamento dela, se separou. Mas isso trouxe consequências terríveis para a vida dela. Hoje, graças a Deus, ela casou, tudo Deus preparou, ela casou com a pessoa correta. E com esse casamento que ela tem hoje, já tem uma criança. No primeiro casamento, infelizmente, o marido resolveu abandonar ela, deixou tudo pra lá e foi embora. E abandonou e nunca mais quis saber. Então ela teve uma confirmação, uma palavra de conhecimento que ela deveria fazer isso.
tá? Vamos aqui para a última questão que eu anotei, que diz: a palavra de conhecimento pode salvar muitas vidas. Nunca tenha medo de entregar uma palavra de conhecimento. Nunca tenha medo, igreja. Não tenha medo de entregar uma palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento que edifica, não tenha medo de entregar. Se você vai edificar a vida de uma pessoa, não tenha medo. Você pode salvar uma vida, tá? Você pode salvar uma vida de uma pessoa em muitas situações. Você pode salvar o emprego de uma pessoa, de um pai de família que às vezes está em dúvida de algo, e você pode salvar vidas. Um pastor, ele disse que uma pessoa estava para se suicidar, e ele passou por esse local e Deus falou: vai lá e fala para essa pessoa isso, isso, isso. Ele foi lá e foi entregar. Decidiu não entregar porque ele achou que era da cabeça dele e foi embora. E Deus começou a cobrar ele. Ele voltou e entregou a palavra. Quando ele entregou, essa pessoa falou para ele: eu estava pensando em me matar no dia de hoje, por causa que nada acontecia na minha vida. E ela não era nem cristã, essa pessoa. Simplesmente ela aceitou a Deus naquele momento. Então a palavra de conhecimento, ela muda a vida das pessoas. Uma pessoa, ela sempre fala pra mim, quando eu converso muito com ela, ela fala pra mim: vamos orar mais. E isso é uma verdade, vamos orar mais. Nós temos que orar mais. Esse dia até ela me cobrou sobre isso, ela falou: a gente precisa orar mais, tem coisas que a gente não tem orado. Isso é uma verdade. Nós temos que orar mais, porque orando mais nós vamos buscar mais conhecimento. E muitas vezes vamos salvar vidas através da nossa vida por palavra. Essa é a palavra que eu quero deixar para vocês hoje. Espero que possamos entender, que eu possa ter falado tudo de forma correta. Que Deus abençoe vocês, igreja. E desculpa qualquer nervosismo, mas é que trabalhar com a palavra de Deus é uma coisa muito séria. Eu sei que eu tenho chamado para isso, porém nós precisamos cada dia mais nos prepararmos, tá? E use a palavra de conhecimento, use sim, mas use com sabedoria. Deixa Deus testificar. Na dúvida, procure o seu pastor. Se você não é pescador de almas e não tem como o Sérgio ou a Kátia como pastores, procure o seu pastor. Deus irá abençoar você. E eu creio que tudo que nós possamos fazer, que vem do Espírito, nós prosperaremos e podemos salvar a vida de muitas pessoas. Deus abençoe vocês. O Lavisky vai tocar um hino para encerrar e a gente vai fazer a nossa oração final. Que Deus abençoe. Obrigado por todo mundo que assistiu a live. Desculpa qualquer nervosismo, mas a palavra de Deus, ela é muito séria. Nós temos que levar a palavra de Deus seriamente todos os dias. Para mim, trabalhar tudo isso que eu trabalhei, eu ouvi muitas vezes, e muitas vezes uma pregação. Voltei, estudei, minha mãe viu em casa, que eu fui falando com ela, comentava, perguntava, e que Deus nos abençoe. Amém? Vamos cantar um louvor para encerrar? Aí, galera, palavra abençoada, amém? Só para finalizar, vamos finalizar cantando essa canção que é puramente o que Deus disse, né? O que Jesus disse. Se não fosse assim,
Que Deus abençoe vocês. Domingo temos culto às 18 horas. Quarta-feira temos a continuação dos nossos estudos. Que Deus abençoe. Vamos orar para encerrar? Senhor, meu Deus e meu Santo Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelos pescadores de almas, Senhor. Obrigado pelo nosso trabalho, Pai. Obrigado pelo trabalho que possamos fazer nas nossas igrejas. Nos despeça-nos em paz, Senhor, nessa quarta-feira. Abençoe as nossas famílias, Pai. Abençoe aqueles que estiveram conosco na live, Pai. Que o nome de Jesus, seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e o Espírito Santo conosco esteja, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Até domingo, hein?